Bom dia. Temos 5 homeworks, certo? 4 tem a ver com análise combinatória e mais um que tem a ver com talvez indução. Vamos discutir rapidinho sobre o quinto, vamos dizer, que tem a ver sobre o que a gente descobriu do Aleco e do Bego. Então, não vou lembrar exatamente o que está acontecendo aqui, só vou lembrar duas resoluções de como o Aleco pode chegar aqui, evitando a cobra. Então, o que eu preciso saber disso é o tamanho da escada, que vamos dizer que é N, tem altura N, e preciso saber onde que fica, qual a posição da cobra. Vamos dizer que ela fica no degrau K. No nosso exemplo foi, sei lá, 5 a 9, foi? Talvez, ok. E, não? O que a gente fez foi 9 no da 11. Então essa escada é meio estranha, mas enfim. E a gente viu duas maneiras de subir toda a escada evitando a cobra. Uma foi a ideia de Débora, que era: vou contar todas as maneiras que vou subir a escada, eu vou subtrair disso aquelas que ele pisou aqui. Então, nesse caso, eu preciso saber quando são todas, que são A, N, certo? E preciso saber quantas aquelas que ele pisou no K. E agora, com certeza, se eu tentar fazer isso, vou fazer um off by one error. Então, vamos ver. Vai ter, para ver quantas ele pisou aqui, são todas as maneiras que ele consegue chegar aqui, e todas as maneiras que ele consegue chegar aqui. Então, como são essas maneiras? Eu vou precisar ajuda aqui. Aqui seria menos, na verdade, certo? A N menos A de uma coisa, vezes A de uma coisa. Quem vai ser corajoso para falar sem errar? A de K. N menos K. Não temos erro aqui? Talvez não, mas talvez sim. E a outra maneira de contar, então, a ideia é que essas devem ser iguais, certo? Foi sem contar todas e subtrair, sem intercontar e depois subtrair. Eu vou falar, ok, para evitar a cobra, o Aleco, que pode pular 1 ou 2, obrigatoriamente tem que chegar até aqui. Então, vou contar todas as maneiras que ele tem que chegar aqui. Depois ele não tem opção, se ele quer viver, ele tem que pular aqui. E depois, isso nesse caso seria A de K menos 1, né? A de K menos 1 vezes A de N menos K menos 1, né? Menos 1. Agora ele tem um menos do que ele tinha. Talvez aqui é N menos K, aqui é N menos K mais 1. Não sei se temos um off by one error aqui. Alguém quer afirmar com muita certeza qual deu certo? Como? Espera aí. A cobra seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. A cobra aqui está no 5. 5, certo? 6, 7, 8. Então aqui tenho N8. Está certo isso ou não? Tenho 8 graus aqui? Sim, tenho 8. Ok. Espero que eu estou tentando, eu estou fingindo que eu não sei disso, para convencer vocês que é muito fácil errar com off by one errors. Faço ideia nenhuma qual é o certo aqui. Alguém pode me ajudar? Nesse caso, se fosse a maneira da Débora, seria A de 8, certo? E nesse preciso descontar o A de 5 vezes A de 1, 2, 3. A de 3. Isso vai dar 5, isso vai dar 3, tá certo? Ok. E aqui vai dar certo, ok? Concordamos todos com essa coisa? Então, se eu errei aqui, é erro de vocês. Pronto. E o objetivo do homework foi pensar um pouquinho, em vez de falar, ok, eu achei duas maneiras e as duas deram, não aqui, mas lá, quando a gente tentou, as duas deram 15, e a gente está feliz porque nossa intuição, duas diferentes intuições sobre o mesmo problema, contaram o mesmo número, legal, mas nesse momento a gente precisa descobrir um novo problema para nos perguntar. E a gente tinha já percebido que o Aleco é quase o Fibonacci. Por que quase? Porque o A de 0 foi 1 e o A de 1 foi 1, e a partir disso ele continuou como Fibonacci. A única diferença é que o Fib de 0 foi o 0 e o Fib de 1
foi 1. Vou denotar os Fibonacci com F. A partir dessa observação, eu posso afirmar que para todo n, o que acontece sobre o AN? O AN é igual a quê? F de? N mais 1, certo? Parece o Fibonacci shiftado um pouco para uma posição barulhadora. Ok. E então, como posso traduzir essa igualdade que talvez eu descobri para enunciar algo sobre Fibonacci? Isso seria a primeira parte que vocês deveriam fazer, a segunda seria demonstrar isso. Então, tenho que traduzir essas coisas para virar no Fibonacci que eu conheço. Essa coisa seria o quê? F de? Sim, vamos acordar, galera. F de N mais 1 menos? F de K mais 1. K mais 1. Nada demais, é só adicionar um nos argumentos aqui. F de N menos K mais 1. N menos K mais 1, certo? Igual F de K ok. vezes F de N menos K. Andreão, tá certo? Alguém? Ninguém. Heitor concorda? Heitor concorda, Andreão tá certo. Nada demais, só adicionamos um nos argumentos aqui e A virou o próprio Fibonacci. Ok, então o que eu quero fazer aqui é enunciar isso como um possível teorema para demonstrar. Agora, tem duas variáveis aqui, então meu teorema vai ter um para todo N e para todo K aqui. Mas tem uns menos aqui, então provavelmente preciso tomar certos cuidados de onde que essas coisas começam. Pensando na minha mente na escada, o N precisa ser maior ou igual de... Se eu quero uma cobra, até faz sentido considerar o caso que o grau é 0, a cobra está aqui, e eu estou aqui e já está morto, mas... Enfim, e o NK não pode ser maior de... Desculpa, o K não pode ser maior de N, mas essa coisa talvez faz mais sentido começar com algo maior. E agora a pergunta é se essa igualdade é verdade ou não. E talvez seria mais apresentável essa igualdade se eu tiraria esse termo daqui, eu trazeria no lado direito da igualdade só para ficar o termo sozinho que tem apenas o N aqui e igual com uma soma. Então nesse caso seria S é igual a S. Faz sentido? E agora, se você abrir um livro, sei lá, de matemática, lá que tem para praticar indução, você vai ver umas propriedades estranhas de Fibonacci. Talvez você vai ver essa coisa, você vai pensar como diabo alguém pensou nessa igualdade. E essa é a maneira de pensar nessa igualdade. Então, a ideia é estar um pouco alerta, assim, procurar achar novas coisas para provar. Então, a gente descobriu essa lei, falta só demonstrar. Alguém que conseguiu, pelo menos, chegar no enunciado, tentou para demonstrar e teve algum sucesso? Não? Sucesso é a palavra forte? Demais? Sucesso até para a base faz sentido? Aqui tem duas variáveis, preciso decidir se eu vou fazer indução, qual eu vou fazer indução, e se a outra vou precisar fazer um certo tipo de indução também, ou se eu vou apenas sejar. Aqui então poderia falar, vou fazer indução nessa coisa aqui. E nesse caso eu vou precisar sejar os K menor ou igual de N. Então eu poderia falar que a minha base é o quê? Qual afirmação é a minha própria base? Que? F de 0 mais 1 não é uma proposição, é um objeto. Eu quero saber qual é meu alvo nessa base. Seria o quê? Não. Eu estou fazendo indução aqui. Como? Obrigado, Daverton. Para todo K? Não é igual? Não, N. 0, né? Estou na base, certo? Menor ou igual a 0. O que acontece? Toda essa coisa aqui, que seria F de 1, é igual a F de K mais 1, certo? F de menos K mais 1, mais F de K, vezes F de menos K, ok? Só que como eu vou começar agora? Sejam, ok?
K menor ou igual a 0. Ou seja, o que eu posso concluir imediatamente? Vou usar o próprio logo para respeitar nossas palavrinhas de low level. Logo? K igual a 0, certo? São naturais, supostamente, todos esses caras, né? Logo K igual a 0. Então, o que eu quero demonstrar, então, vou atualizar meu alvo aqui. Quero demonstrar que ok. Que obviamente vai ser muito fácil para demonstrar. Vamos ver. É verdade? F de 1 é o quê? O F de 1 é 1. E esse é 1 vezes 1 mais 0 vezes 0, que é 1. Calculamos, deu certo. Base pronta. Passo indutivo, vocês vão pegar uma... peguei o K aqui. Um W, certo? Que é... Como seria a primeira frase que eu vou escrever no passo indutivo? Não use N, tá? Você vai usar W aqui. O W está o quê? Ninguém? Para todo K. Certo? Acontece toda essa coisa lá. E essa vai ser minha hipótese indutiva. Ok? E o meu alvo vai ser demonstrar que para todo K menor ou igual a W mais 1, certo? Alvo para todo K menor ou igual a W mais 1, essa coisa acontece, certo? Trocando, ok. Já que eu não tinha anunciado isso foi trabalho de vocês fazer, não vou terminar essa coisa, mas é uma oportunidade de praticar a indução, deixo isso para vocês pensar em casa. Mas na próxima aula quero alguém pelo menos ter resolvido essa indução. Bom, entendemos o que aconteceu aqui. A coisa que mais quero que fique aqui é que a gente estava discutindo um sapo, e do nada a gente descobriu um teorema sobre Fibonacci, então a gente falou que tal tentar, talvez vai dar certo. É legal pensar dessa maneira. Bem, as outras questões eram de análise combinatória pouco mais tradicionais, essas questões. Ok, eram... Posso grupar essas questões em dois tipos. Eram aquelas que eram dos maisinhos e menosinhos. Então, na questão 1, que não sei se é a primeira que temos A. Eu vou usar outras letras. Que eu vou usar. O que eu usei no enunciado mesmo? A e B. Ok. Tá, beleza. Temos A maisinhos e B menosinhos. E eu quero ver quantas palavras eu posso formar, tais que não aparece esse substring na minha palavra. E o Q2, que é parecido, temos... Quantos eu falei? Temos um nome para esse... Quantos são? K. K, isso? String de tamanho K, é isso? Temos um string de tamanho K, e esse string é feito pelo alfabeto mais ou menos, nada mais. Quantas dessas, de novo, quantas delas não aparecem os menosinhos juntos? Ideias de como responder tanto o Q1 quanto o Q2. E depois a gente vai voltar para falar das equações. Tem uma mão, duas mãos, tem três mãos, tem quatro mãos. Jefferson, fale. Eu tenho uma ideia, mas também tenho uma dúvida. Ok. É no mesmo tempo? Ok, certo. Vamos ver. Naquele livro de análise combinatória... E a resposta está lá, né? Basicamente isso. Sendo que eu não entendi completamente aquela... Tá, então vamos dar o microfone para alguém outro. Vamos lá, paciência e vamos entender o que está acontecendo. As quatro questões estão... Talvez até no mesmo capítulo desse livro. Quem mais tem alguma ideia? Foi Andreon, Heitor e Mateus. E pronto? Ok, estamos destruídos pelas questões de análise combinatória. Ok, Heitor, qual a ideia? Eu fiz meio que uma função de redução. Ok, faz sentido.
Primeiramente, é meio difícil contar isso sem pensar numa maneira nova, mas a gente acabou de introduzir os sapos e os magos, sei lá o que é, então a gente ganhou uma nova ferramenta, talvez faz sentido tentar isso. E o que eu vou cobrar primeiramente, Heitor, obviamente, é quais são as primeiras frases que ele vai falar na resposta dele. O que você deve deixar claro? Não? O que eu estou falando para Heitor? Faz sentido a minha pergunta ou não? Não? O que? Fale. Eu sou princípio, estou pensando que é isso. Ah, tá, ok. Primeiramente, você, para usar recursão, você precisa dar um nome. Esse nomear é conquistar, você precisa dar um nome para uma função e você precisa decidir em quantos parâmetros ela precisa e definir isso com palavras, certo? E depois você vai descobrir como definir isso de uma maneira matemática e isso vai te dar uma maneira de contar. Esperamos. Então, qual seria a primeira frase que você vai escrever aqui? Eu acho que Ah, é aqui? fica mais segunda. Na segunda? Ok, Heitor vai começar a segunda, quero ver. Na primeira tem nada? Não. Vamos fingir que você já tem inventar agora? Não? Como a gente poderia começar aqui? Sim. Como? Ah, então aqui não tem nada recursivo. Ok. Pergunta, tem alguma ideia como poderia usar aqui a recursão de novo? Como poderia começar, Matheus? Seja, sei lá, F, ok, whatever, sim. seja F uma função de três, eu botei 3 argumentos. 2 números naturais e o terceiro argumento é meio que faz sentido, isso faz algum sentido. Depende, continua. E o último argumento é dizendo assim, se o último foi o mais ou menos. Ok, entendi a ideia. É engraçado até, num sentido bom. Vamos ver se a gente consegue com dois argumentos só, porque é óbvio que a resposta depende apenas da quantidade de A e quantidade de B. Talvez você vai precisar definir uma função auxiliar para te ajudar, sei lá o quê, mas faz sentido falar seja f de AB? A quantidade, não vou escrever tudo, tenho preguiça, a quantidade de todos os strings que são feitos por A maisinhos e B menosinhos, tais que não aparecem neles, isso. Aqui tem muita coisa para escrever. Se vocês responderem isso numa prova minha, vocês vão precisar escrever tudo isso. Não vou aceitar isso, tá? Ok. E agora que você definiu essa f, a ideia é se você conseguir raciocinar de essa f deve ser igual a quê? E, de novo, faz sentido começar com o caso recursivo. Pensar que o A e o B são números convenientes, talvez grandes, talvez um maior do outro, sei lá o quê. Uma observação, na verdade, é que se você tem mais menosinhos ou menos maisinhos, nem dá. Certo? Então, nesse caso, não é que a tua função não é definida, é que a tua função vai retornar zero, porque vai dizer em 0 maneiras, tem 0 strings que satisfazem isso, com 3 maisinhos e 8 menosinhos, por exemplo, não dá, certo? Mas você pode pensar na tua cabeça, sei lá, num número legal, grandinho, que dá para rascunhar aqui. Então, sei lá, se você tem 6, vamos dizer, maisinhos e 3 menosinhos, certo? Então, essas são as coisas que você tem. Obviamente, essa não é uma resposta porque aparece essa coisa consecutiva, mas a pergunta é, se alguém te dar de graça esse presente da recursão, então se você sabe em quantas maneiras você pode formar strings tanto de 5.3, tanto de 6.2, quanto de, sei lá, 5.2, na verdade, todos os FD, onde aqui, pelo menos um dos dois ficou o menor. Certo? Se você conseguir descrever essa resolução aqui, tem algum progresso. Alguém tem uma ideia como fazer isso? Vou dar um minutinho para pensar. Essa não é a resolução que tu viu no livro. O que eu quero ver, na verdade, é a resolução que Jefferson não entendeu bem. E a gente precisa entender essa coisa, porque é uma modelagem bem legal. Vamos tentar achar uma recursão, se possível. E podemos pensar na Q2, mesmo que o Heitor é o primeiro na fila para falar de recursão aqui.
Espero que a gente vai perceber que existe uma certa dificuldade aqui. Essa restrição parece bastante chata. Pensem nos dois, que é uma que é dois, em paralelo. Não, olha para cá. Paramos. Vamos voltar para ver as possíveis respostas, tanto da Q1 quanto da Q2 recursivamente. E vamos ver uma maneira diferente de resolver essa pergunta aqui do Q1, que não envolve nada recursivo. Eu botei aqui meus 6 maisinhos que eu sei que preciso usar, e basta botar os 3 menuzinhos. Eu não sei onde eles vão ficar, mas tem uma restrição que eu posso pensar, vou pensar. Então a ideia é modelar o meu problema, traduzir meu problema como uma coisa que não tem nada a ver superficialmente com minha pergunta, mas essencialmente é exatamente o mesmo problema. Então aqui vou usar os parâmetros que Jefferson viu naquele livro também. Então, o que eu fiz aqui, estou falando, olha, eu botei os 6 maisinhos e aqui os azuis M's representam as possíveis posições dos menuzinhos. E agora, para cada escolha desses M's que tem lá, quantos M's tem lá? 7. Ou seja, tem A menos 1 M's, certo? E para cada escolha de quantos Mzinhos preciso escolher para virar menos mesmo? Faz sentido a minha pergunta? Quanto que é? Alguém? Quantos desses M's? A ideia é que quero... Desses Mzinhos, uns quero que eles virem um menos mesmo e os outros quero que eles se apaguem. Então, quantos preciso escolher aqui? B, não? B, certo? Ou nesse caso específico 3. Então, dos 9 aqui, se escolher, por exemplo, esses 3, qual é o string que vai ser formado? Alguém? Ok? Faz sentido isso? Ou seja, a ideia é que a resposta nessas perguntas deveria ser C de A, B. Desculpa, A mais 1, B. Porque para cada escolha de A mais 1 delas que você vai escolher, B deles corresponde num certo string. Você precisa pensar um pouco antes de confiar muito nisso, que se eu te dar vice-versa, se eu te dar qualquer string que respeita essa restrição que você tem aqui, você consegue traduzir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipo, se eu começar com essa coisa, em qual string inicial começa, mas é bem fácil entender isso. Você precisa botar aqui M, 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 M. Faz sentido essa resolução? É uma das resoluções que espero que é fácil entender o que aconteceu aqui. É difícil pensar nisso, certo? Mas assim que a gente vê isso, espero que é muito fácil entender como que aconteceu. Esse truque que a gente fez aqui dos Mzinhos é para garantir que não pode ter mais que um menuzinho lá, porque a gente botou os maisinhos no meio dos Mzinhos e assim sabemos que não importa quem você vai escolher, não tem como criar 2 menuzinhos consecutivos. Resposta então nessa pergunta seria isso. Eu não preciso nem recursão, posso calcular diretamente com a fórmula que tenho para... Faz sentido isso? Para todos? Faz.
Faz. No caso, eu fiz muito parecido com isso. Ok. Só que ao invés de usar M, eu usei um underline. Ah, porque isso é errado. Ok. Não, eu estou brincando, obviamente. Tá. Então é exatamente isso, certo? foi bem isso, foi isso. Muito bem, muito bem. Ok. E por que você tinha confiança nessa resolução para mostrar? Porque não é possível. Um segundo. Em geral, quando a gente está tentando contar, se a gente conseguir uma coisa que é direta, é ainda melhor do que contar numa recursão, certo? Então, essa resposta que você chega aqui é melhor do que achar numa resposta recursiva, porque diretamente você sabe. Aqui tem escondida uma recursão, porque a própria definição, até do fatorial, necessita recursão, tá? Mas é uma coisa bem mais direta. Alguma dúvida sobre o Q1? Nada, ok. Não sei o que está acontecendo hoje. Q2. No Q2 o problema não exatamente é parecido, mas aqui meus dados são, eu tenho o tamanho do string e alguém tem alguma ideia não recursiva? Heitor está na fila lá, é não recursiva a tua ideia? Eu fiz muito parecido com qualquer um, e eu fiz recursivo. Então... Tem uma coisa que é não recursiva aqui? Não, eu fiz muito parecido com qualquer um, e como... Estou curioso, como você fez aqui mesmo? Nesse caso, como era um string K, certo? Tipo, separei partes. Certo. No caso, quando eu fui tentar fazer com recursão aqui, na Q1, eu tinha feito o seguinte, que a funçãozinha lá de dois termos, eu posso até espalhar essa parte ali? Como? É a função que tem para gente fazer do 3 do 3. Aqui? Isso, porque quando eu fui fazer em casa, eu tinha, era dito que tipo, seria FDAB igual a FDA menos 1B mais FDA... Não, um segundo, porque quando você usa FDA-B, você tem esses dois parâmetros, quantos maisinhos tem e quantos menuzinhos. Isso. Aqui você não tem isso. Não, isso, Okay. eu estou chegando lá. Ok. No caso, eu fiz algo parecido para isso na 2, só que sem isso. No caso, você usando o K, Ok. certo? Vamos lá? Aí, como a gente já tinha achado essa formulazinha aí, Então você pode usar isso. isso, eu usei ela bem dizer, e você, no caso, pelo princípio da adição, você consegue dizer... Ok, calma, vou te ajudar. Um segundo, galera, vamos prestar atenção. Vou te ajudar, começar a explicar tudo isso. Começa assim, pelo princípio da adição, vou separar em quais? Sim, em casos que eu começo com todos os caracteres do string sendo maisinhos e vou reduzindo... Muito bem, ok, calma. Então, o que a Andrão está dizendo aqui é o seguinte, aqui vou separar, vou contar primeiramente quantos tem K maisinhos e 0 menuzinhos. Depois eu vou contar quantos tem K menos 1 maisinhos e 1, então, talvez melhor assim, os maisinhos e os menuzinhos. K menos 2 e 2, isso que você está dizendo? Isso. Né? Ok. Até o momento que eles fiquem iguais. Top. Ok. Quantos são esses? Por que ele está meio feliz aqui? Porque ele está dizendo que, olha, eu sei cada uma dessas respostas a partir dessa. Cada uma dessas respostas, a primeira seria o quê? C de? Oh? K mais 1, 0. É isso. K mais 1, 0. Certo? A próxima seria o quê? C de K de 1. Ok. 1. Próxima. C de K menos 1 e 2. Ok, vamos ver o que acontece realmente quando tenho esse número lá, o 6 e 3, vamos dizer. Seria C de... Se eu tenho especificamente 6 maisinhos, desculpa, se eu tenho especificamente K um tamanho 9, vamos dizer, certo? Seria o quê? Seria 1, 6, 3, né? No caso. Ou vamos dizer o tamanho que tenho aqui no meu exemplo, que é 10. Ok, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho K igual a 10. Então, qual vai ser a resposta aqui? Seria C de 11, 0. C de 11, 0, né? Mais C de 10, 10, 1 e 1. certo? C de 9, 2. C de 8, 3. C de 7, 4. C de 6 e 5. 6, 5, né? Isso. Ok? E acabou, senão o número de mais tá Certo, exatamente, acabou. Porque, literalmente, ele tem mais aqui, seria C de... o que seria? Seria 5, 6. 5, 6, e por aí vai. Mas a partir desse... Tudo 0. É tudo 0, certo?
Não é que não são definidos, de novo, a resposta aqui, quantas maneiras posso escolher 6 objetos se eu tenho 5? É 0 maneiras, certo? Ok, então é somar todas essas coisas. Ok? E essa ia ser a resposta dele. Então, como posso descrever isso de uma maneira um pouco mais geral para o K? Somatório Certo? Seria um somatório de quem? de igual a Posso ver aqui? 0K. Você quer descrever esse somatório, certo? Então, vai ser de certos Czinhos. O que muda aqui, tanto aqui muda quanto aqui muda, certo? Mas a probabilidade que tem aqui é o quê? Você vai pegar Tipo, sobre esses numerozinhos. o primeiro e o Seria, quais são os índices que eu vou usar aqui? Vamos dizer I, certo? I de onde para onde? de 0 até K. 0 até K. Eu tenho liberdade aqui de usar o K. Eu sei que a partir de um momento meus termos vão ser 0, mas daí, ok? Seria sempre K mais 1 menos I K mais 1 menos I. e I. Vamos ver qual vai ser o primeiro termo aqui. Vai ser o K mais 1, 0. Certo? Que nesse caso seria o 11, 0. Depois esse cara vai ficar diminuindo 1 e esse cara vai ficar aumentando 1 até um belo momento que vai chegar aqui. Ele vai gerar todos esses termos que vão ser 0 e sei lá o quê. Ok? Bem, esse cálculo, inclusive, se eu quero achar quantos são mesmo, e se eu não pensar numa maneira melhor para fazer isso, não é tão chato. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas para calcular. As primeiras são bem óbvias. Quais são essas aqui? 1, esse? 10. E esse seria o quê? Seria 9 vezes 8 dividido por 2, certo? 36, certo? E o próximo seria o quê? Seria 8 vezes 6 6 sobre 6, então. dividido por 6. 6, certo? E esse seria 56. Galera, vamos ajudar um pouquinho. E o 7 seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 4 fatorial, não 4, certo? Então, pop, 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 pop. Isso aqui é 35. E esse seria o quê? 6. E pronto, acabou, certo? É só somar esses números. Não é tão ruim. Mas se a gente conseguir entender melhor a situação, seria legal. E agora, daqui a pouco, eu vou dar o microfone finalmente no Heitor, que ele entrou primeiro na fila e está esperando explicar para a gente uma maneira mais legal, talvez, de contar isso. Ok? Então, antes de chegar lá, assim que a gente percebe um certo padrão aqui estranho desses números, que supostamente a gente sabe desenhar um pouco, botar eles numa ordem, esses caras aqui. O que precisamos pensar? No que a gente vai pensar? Ninguém? Vamos lá. 1, 2, 1. Preciso desenhar bem agora. 1, 3, 1, 4, 6, 4. Estou desenhando bem? Não. Não, esse preciso desenhar bem mesmo. Vocês vão ver por quê. 1, 4, 6, 4, 1, 5, 10, 5. Vou desenhar mais umas 2 linhas. Vamos lá. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 e 1, 7, 21, obrigado. Vamos dizer que não é tão ruim. Vamos fazer mais um. Vocês não podem imaginar a minha preguiça, mas acho que vai ser melhor. 28. Como? 56, né? Isso seria 70. 56. 28. 8.
E cansei. Ok. Agora vou perguntar a mesma coisa. Nossa, desenho ruim. Ai, ok, enfim. Vamos me desculpar. Não, o problema começou aqui. Sim, mas tanto faz. Ok. O que eu posso pensar sobre essa coisa? Como posso desenhar essas coisas que tenho aqui? Esse foi o caso 10, certo? Que foi essa coisa aqui, que nem tenho aqui, porque o C11... Alguém poderia visualizar esse tipo de somatório aqui, numa maneira? Essa é a minha pergunta. Como? Ok, estava querendo alguém levantar a mão sem dar a resposta, mas você fez as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, por exemplo, vamos lá. O que são esses caras aqui? E esses caras aqui? E esses caras aqui? E esses caras aqui? Aqui um belo momento, a gente ia descobrir esses caras aqui, já está aparecendo, certo? Ajuda aqui alguém? 35 e 15. Não tem 15 aqui. Esses caras aqui, não são? Concordamos? Como? Não chegamos ainda no 10, né? O 10 está por lá. O 10 está aqui. Não quero desenhar mais. Ok. O 10 está aqui, ok? Aqui mesmo. Aqui seria o 9, 1. Aqui seria 10 e aqui seria quem? 8 mais seria o 36. Ok? Agora eu desenhei o suficiente para visualizar essa linha. E não é tão mágico o que está acontecendo aqui, no sentido de cada vez que se você pensar nisso em duas dimensões, nessa coisa bidimensional, o que acontece? Cada vez você vai uma coisa está adicionando, a outra coisa está diminuindo, então você está andando assim, certo? Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok. Não sei qual é o melhor momento para dar o microfone para Heitor, talvez vai ser daqui a pouco. Ok. E esse somatório é a resposta, certo? E aqui tem um que eu não vou desenhar na parede, mas a resposta foi somatório disso. Vamos somar uma coisa mais inicial lá. Se eu somar esses dois primeiros, sei o quê? Vou escrever aqui o soma. E esses? E esses? E esses? Aham. E esses? 13, ok. O que está acontecendo aqui? Fibonacci. E esses aqui vão ser 1, certo? E esses aqui vão ser 1. E se eu começar com 0, até vou pensar no 0 lá. Do nada chegaram os Fibonacci. E para entender como que chegaram os Fibonacci aqui, a gente vai perguntar, Heitor, então chegou o momento... Chegou o momento para explicar para a gente qual foi a tua ideia de contar essa coisa recursivamente. Você vai definir uma função de K. Uma função de K, certo? Então qual vai ser teu sejamento bonito aí? Sejamento, seja W. Não, calma. Dessa vez não é W a resposta certa. Você precisa definir uma funçãozinha de quantos parâmetros? Um parâmetro. Certo? Vamos chamar de F, coincidentalmente. F de K, o quê? Que define todos os números, as strings que são feitas pelo alfabeto. Que define? Não, vou te cobrar para falar bem. Eu conheço que define. A F de K define os strings? Não. Talvez. Calma. Não, mas eu quero brigar um pouco. Talvez quem contabiliza ou não é a própria função F. F de K é um número. Você precisa falar para a gente qual é o número é esse. Então, o F de K é a quantidade, sei lá, o número dessas maneiras, sei lá o quê. Cuidado, essa coisa não pode pensar como uma função. Essa coisa é um número. E a partir dessa coisa, você vai acabar definindo, querendo ou não, essa coisinha aqui, que realmente é a função. Ok. Então, F de K é o quê? Um número
O número... Quero você falar todos esses pontinhos aqui, oralmente. De strings feitos pelo alfabeto de mais e menos, de tamanho K, que não pode ter repetição de menos menos. Certo. Ok, não pode ter os menos neles. Perfeito. E agora você precisa nos explicar quanto é isso mesmo. Se você conseguir achar uma formulazinha disso. F de K. E explique pra gente como que você vai chegar lá, a partir de quais princípios, sei lá o quê? Princípio da adição. Princípio da adição, quais são os dois grupos que você vai separar todos esses strings? F de n menos 1, que seria os que... Não, calma. Primeiramente queremos entender quais são os grupos e depois você vai falar pra gente quanto é em cada grupo. Aqui são quais aqui? Os que iniciam com mais. Aqueles que começam com mais. E aqui vão ser aqueles que começam com menos, né? Perfeito. E agora você pode explicar para a gente quantos são aqueles que começam com mais? O F de K menos 1. F de K menos 1. Por quê? Porque você só vai retirar um termo da string, que seria o maisinho, já que ele não tem nenhuma regra para ele. Ele não tem uma restrição. Ele não tem uma restrição para qualquer string de tamanho K menos 1 que você vai me dar que respeita essa restrição. Se eu botar um maisinho na frente dele, estou de boas. Eu tenho um tamanho de K mais 1. Desculpa, se você me dar uma coisa de K menos 1, certo? Que respeita essa coisa, eu tenho o direito de botar um maisinho na frente, toda essa coisa vai ter tamanho K e não vai quebrar essa regra. Então são tantos, certo? E aqui? F de K menos 2. Que surpresa, né? E por quê? Mas eu não quero roubar olhando para cá, agora quero explicar por que isso. Porque se ele começar com um menuzinho, você obrigatoriamente tem que ter um maisinho no começo da string. Aqueles que começam então com menos, você não tem opção para a segunda coisa, obrigatoriamente tem que ser o mais, mas no resto você tem opção, certo? E nesse caso, quantos você tem aqui? F de K menos 2, porque aqui você precisa respeitar a restrição. Entendemos essa ideia? Ok. Bem, e você precisa dar as bases. Quais são as bases? Porque, na verdade, essa recursão não tem o direito ainda de falar que é isso Fibonacci. Apenas a equação recursiva é a mesma da Fibonacci, mas, por exemplo, do Aleco, que tinha a mesma coisa, a partir das bases era diferente. Os números Lucas têm a mesma recursão, mas a partir das bases viram outra sequência de números. Qual vai ser aqui o F de 0? Quantas bases você precisa? 2, ok? Então você precisa definir para a gente qual é o F de 0 e qual é o F de 1. Sem isso você não definiu nada. Qual é o F de 0? A pergunta é em quantos strings de tamanho 0 existem feitos por esse alfabeto de menos e mais, em tais não aparecem o menos 1. Quem discorda aqui? Eu tenho um string, e o Mateus tem um string, feito por maisinhos e menuzinhos, de tamanho 0, que não quebrou essa regra, que não tem dois menuzinhos adjacentes. Qual o string que eu estou pensando? Sim, qual é? Qual é o nome dele? Não? Silêncio. É o string vazio, certo? Um segundo, porque é importante entender essa coisa. Várias vezes a gente vai errar na base da recursão. Esse stringzinho aqui, estou escrevendo assim, pensando um pouco em linguagem de programação, certo? É um stringuinho com tamanho 0. Você pode pensar que você vai me cobrar que eu estou mentindo, porque ele não é um string feito por esse alfabeto. Só que porque se você quisesse me cobrar, você precisaria mostrar pelo menos um caractere que eu escolhi fora desse alfabeto. E como não usei nenhum caractere, eu tenho o direito de falar que esse é um string do alfabeto latino, tenho o direito de falar que esse é um string feito por alfabeto grego também, tanto faz. Porque você não vai conseguir achar nenhuma coisa que eu saí do teu alfabeto. E também você não pode me cobrar que eu quebrei a regra dos dois menuzinhos, obviamente, porque para aparecer dois menuzinhos, eu preciso de um string pelo menos tamanho 2, string tamanho 0. Então aqui a resposta certa não seria 0, ou seja, não é exatamente a Fibonacci que a gente definiu, parece mais ser o Aleco, certo? E o F de 1 seria 2, não é? 2. Então não é o Aleco. Por que 2? Porque tanto esse stringuinho aqui
é feito por esse alfabeto, e agora tenho como ver, sim, porque usou caracteres, mas esse stringuinho aqui também é feito por esse, e os dois respeitam a minha regra, então aqui tenho 2. Então esse cara, na verdade, não é nem o Fibonacci, nem o Aleco, mas é o Fibonacci shiftado para 2, certo? O Fibonacci original começou assim, ele começa assim, ele começa a partir daqui, certo? Então é 1, 2, 3, 5, tá. Certo? Bem, olha, Heitor, e para todos, a coisa mais interessante realmente é essa, certo? Mas, e essa coisa não é besteira, porque se você usar essa função com essas coisas erradas, todos os seus resultados vão acabar sendo errados, certo? Porque você, calculando... então, estou repetindo aqui que não é questão de convenção. Ok, bora lá continuar rapidinho se podemos. Espero que entendemos essa ideia. Descobrimos então uma lei aqui também, que é esse somatório igual a... f de k, certo? Que se eu quero usar o Fibonacci, o Fzão, seria f de k menos 1 mais 2 agora. K mais 2? Sim, k mais 2, tá? Onde Fzão é o Fib. Vou escrever aqui Fib. Ok. Entendemos também como isso aparece aqui. Não é nada mágico. Não precisamos se assustar ou queimar alguém. Pronto. Agora tem mais 2 perguntas que quero passar rapidinho e começar a discutir certas coisas talvez mais interessantes que essas. Qual foi o outro problema? Tem como resolver equações desse tipo aqui, por exemplo, ou onde você tem essas restrições. As duas que a gente viu são, a primeira foi quando teus números são todos naturais, vamos dizer, e a outra foi quando eles são todos positivos até. Alguém tem alguma ideia sobre qualquer uma das duas? Andreon tem, calma. Mateus tem. Para as duas? Tem algo? Para as duas, ok. Mateus, para as duas também? Mas eu, sei lá, senti mais firmeza nos naturais. Nessa aqui? Isso. Onde você pode permitir zeros também? Ok. Uma coisa importante para entender é que a resolução 0, 0, 1, 11 é diferente da 0, 1, 0, 11. Porque agora o meu x e o y são zeros, aqui o x é 0 e o z é 0, tá? Então contam como resoluções diferentes. Ok. Qual é a tua ideia, Mateus, sobre aquela que tu falou que tu é melhor? Essa aqui? Ok. Eu fiz por uma função recursiva também. Vamos deixar para voltar na recursão de novo. Você fez com recursão também? Não. Como foi? Nesse caso, lá na conversa era N1 até no X e K. Aí no caso... O segundo, qual você vai resolver? Qualquer uma? Vamos resolver as primeiro? Tá. Positivos, ok. Certo. Nesse caso, você quebrava o número K, nesse caso acho que é o 12, Certo? em unidades. Certo? Unidades. 12 unidades, certo? Eu escrevi um, mas pode ser um também. Certo, tanto faz. São 12. Não são? Ok. Sim, a partir daí, a ideia é que você divida esses U's, que eram alguns na minha resposta, em 4 grupos. Então você bota 3, eu usei barrinhas. Posso usar maisinhos? Posso barrinhas? Sim, isso, pode ser. Quantos maisinhos eu vou usar? No caso são 11. 11. Então, se eu tenho 12 U's, os maisinhos vão ser 11. E como posso, a partir dessa ideia, chegar numa resolução dessa equação? Muito bem. Porque era aí, quando eu queria chegar na lógica que eu cheguei. Sim. No caso, você divide em 4 grupos, então você passa 3, eu passei 3 barras. Maisinhos? E maisinhos. Isso. E daí, você percebe que... Um segundo. O que o André falou é que ele passou as barras dele para maisinhos. O que eu vou fazer é, desses todos 11 maisinhos, eu vou escolher 3.
quaisquer três que eu vou escolher, por exemplo, se escolher, sei lá, S e S, certo? Isso, Andreon está dizendo que já determina uma resolução lá. Qual vai ser essa resolução? A ideia é que eu vou apagar o resto talvez era melhor usar um aqui mesmo. Ok. Ok. Então aqui, os outros maisinhos vão sumir, certo? Então, a qual resolução corresponde a isso? Faz sentido? Entendeu o que aconteceu aqui? Quando eu fiz, eu não meti os maisinhos já para não me perder na conta, mas é isso. Certo, você separou os grupos, aqui tem 1 mais 1 mais 1 que é igual a 3, mesma coisa, certo? Então, a tradução aqui do problema é o seguinte, eu vou observar que, eu vou botar todos, o número que tem 12 aqui, que são todas as unidades para formar o 12, eu vou botar maisinhos entre esses caras, sem o fim e sem o início, claro. Então, tenho, se eu tenho aqui, alguém lembra quais são as letras que eu dei aqui? Aqui foi K, e aqui foi até XM, e aqui foi X1, então, certo? Então, a resolução total seria a escolha de quantos? K menos 1. De K menos 1 maisinhos que você tem aqui, basta escolher quantos? M menos 1, certo? Porque você quer 4 coisas, então precisa 3 separadores para criar 4 coisas. Então, a resposta é essa. Faz sentido? Entendível por todos? Ok. Onde fica a ideia de estritamente maior de 0? Na forma que a gente começou, não tem como aparecer no resultado final 2 maisinhos consecutivos, que representariam 0 aqui, certo? Por quê? Porque eu botei, na maneira que comecei, botei todas as unidades e botei os maisinhos entre esses caras, então no pior dos casos, não tem como apagar essa coisa. Com certeza, pelo menos umzinho vai ser entre quaisquer 2 maisinhos que eu tenho. Ok, e para o N, incluindo o próprio 0, como vou pensar? Alguma ideia? Se for baseado nisso, basta que não tenha essa necessidade de ter um entre maisinhos. Ok, então quantos vão ser aqui? Qual vai ser a resposta aqui? Se eu tenho... Sim, vai ser... Em termos de KM, certo? Porque obviamente isso depende do KM. É C de K mais N menos 1 e N menos 1. Não faço ideia nenhuma, se está certo, vamos ver. C de K mais M. Falou menos 1 ou não? Menos 1. Ficou com dúvida? Não, Aqui, e N menos 1. M menos 1. Eu não sei se isso é verdade, mas vamos ver como podemos fazer, traduzir esse problema. Agora, em vez de começar botando e depois apagando, podemos falar que para qualquer resolução lá, corresponde, são tantos, vamos dizer, são tantos, quantos os strings feitos pelo alfabeto qual? Maisinho e 1. De quantos maisinhos e quantos uns? 3 maisinhos. De 3 maisinhos. Não, desculpa, não são 3, são M menos 1, né? Quais são os menuzinhos? M menos 1 maisinhos. E quantas unidades? E K uns. Então, se você pegar aqui no meu exemplo que foi de 12, certo? Então, se você pegar aqui 12 uns e certos maisinhos, e para cada palavra que você vai criar, tá certo isso? São 12 os uns. Sim, e os maisinhos são 3. Essa coisa corresponde a qual resolução? 4 mais 0
mais 5 mais 3. E como eu falei que eu vou formar todos os strings que têm essa propriedade lá, eu posso, isso vai me permitir agora usar 0 também. Faz sentido? Vou deixar a ideia recursiva, já que essa é bastante suficiente. E uma observação, não temos neste momento uma maneira legal, e seria legal descobrir essa maneira legal, mas a gente está cansado de análise combinatória todos, então seria legal deixar essa coisa se a gente vai conseguir voltar no fim, mas não temos uma maneira de aplicar umas restrições meio diferentes, que seria bastante útil. Talvez eu quero o x1 pegar valores de 3 até 8, o x2 pode ser livre, o x3 de 5 até 9 e o x4 pode ser um número par, por exemplo. Aí essas ideias aqui não vão dar certo, precisamos de uma ferramenta mais forte. Em geral, esses problemas resolvemos com funções geradoras, que a gente vai voltar a falar um pouco isso bem no fim, eu espero, depois de passar com umas coisas bem mais importantes. Ok, então apreciamos que tem certas perguntas que são difíceis, mas a gente conseguiu responder especialmente com essas ideias de recursão. A gente descobriu certas leis que demonstramos e devemos demonstrar por indução também, e umas recursões legais, e espero que ninguém agora está com dúvidas de onde que chegaram essas fórmulas de contagem, e conseguimos derivar tudo a partir do princípio da adição. E aprendemos também um teorema muito legal, que foi o teorema binominal. Agora uma pergunta, antes de sair para uma despedida, vamos dizer. Quanto seria, alguém, ou talvez lembra, ou quer falar diretamente, quanto seria se eu pegar essa coisa aqui? A gente já descobriu essa coisa como uma maneira interessante. A gente demonstrou que essa coisa é igual a algo para cada n. Alguém lembra qual foi esse algo? Jefferson não lembra? Foi Jefferson que descobriu isso. Não, foi. Vai perder os pontos extra agora. Isso é igual ao quê? Ok, vamos ver que não lembramos. Seria o quê? Seria 2 elevado a n. Ahá, seria 2 elevado a n. Como Jefferson percebeu isso nas 3 aulas atrás, essa foi nossa resposta de quantos subconjuntos existem de um conjunto tamanho n, e essa foi a resposta que dá trabalho de corno, inicialmente. Para responder, a gente falou o princípio da adição. Vou contar todos os subconjuntos de tamanho 0, todos os conjuntos de tamanho 1, blá, 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 até o próprio n. E somando todos vai ser a resposta. E depois chega a Jefferson, fala, tem uma ideia melhor, vou contar todos os strings feitos por 0, 1, e é a mesma coisa, e eu sei que são tantos, então eu ganhei a igualdade. Certo? Agora, não vai ser tão fácil para Jefferson adivinhar quanto seria isso. Se eu trocar aqui n0 menos n1 mais n2 mais pontinhos mais o último termo aqui, que não sei se vai ser mais ou menos. Então, como vou... que gambiarra vou fazer aqui para... Não posso usar mais ou menos, porque não é claro. Eu quero saber se vai ser mais ou menos, mas... O que eu posso fazer aqui? A ideia é que, na verdade, esse seria menos aqui, o próximo seria menos. A ideia é que eu quero alternar os sinais. Qual vai ser o sinal do último? Menos 1 elevado a n. Se alguém não viu isso, ele vai ser impressionado por Mateus. Agora que a gente viu isso, na próxima vez vai ser uma resposta trivial, é fácil demais. Só que a pergunta é quanto é isso? Ideias? Posso pensar que isso é a quantidade dos subconjuntos de tamanho par de um conjunto, porque todas onde eu subtraí os subconjuntos de tamanho 1, do 3, mas como isso vai me ajudar a pensar?
Não, desculpa, o tamanho par seria sem subtrair esses, e aqueles que estão sendo subtraídos são o tamanho sem par. Mas o que eu quero contar não é nem o subconjunto de tamanho par, nem o subconjunto de tamanho ímpar. É essa operação aqui estranha. Alguém tem alguma ideia? O N de a combinação de N e K é igual à combinação de N e N menos K, um negócio assim. Boa ideia. Um segundo, então o Mateus está dizendo que essa coisa e essa coisa sabemos que são iguais. Então, pelo menos para metade dos casos, só que essa metade já é infinita, mas metade dos casos, vamos dizer, você sabe qual é a resposta? Qual seria? Ou seja, se teu N é par, não, desculpa, é ímpar, esse cara e esse cara se cancelam, e fica um cara no meio se é ímpar, certo? Ou não? Não fica não, porque se é ímpar, todos vão se cancelar, porque se o N é ímpar, se o N é ímpar, todos eles são pares, então todos se cancelam. Faz sentido? Porque esses são N mais 1 aqui. Cuidado com o soft by one. Você precisa dormir antes de pensar nessas coisas. Ok. Mas falta também um caso onde o N não vai ser ímpar, vai ser par. É nesse caso, o que eu vou fazer? E tem uma maneira de matar os dois casos. É legal essa ideia, mas ela não me livra sobre toda a coisa num tempo só. Como? Toda essa coisa aqui? Não, calma. E essa resposta, na verdade, que eu vou dar é a mesma, serve tanto para cá quanto para cá. Alguém lembra? Quais são os coeficientes aqui? São esses, certo? X de n, y de 0, mais n1, x de n, menos 1, y de 1, mais pontinhos, mais n, e aqui é x de 0, y de n. O que isso tem a ver? Porque isso me responde para as duas coisas. Isso é para todo x, para todo y, para todo n aqui, certo? E a gente demonstrou isso. Basta fazer o quê? Troca aquele mais com menos, não? Troca o quê? Esse x mais y elevado a n. Em vez de x mais y elevado a n, pode ser x menos y elevado a n e ver o que dá. Calma. Pode, porque o menos y não é nada diferente do que mais ou menos y, certo? Mas no lado direito eu tenho todos esses x e y chatos. Eu quero me livrar dos x e y chatos. Como me livro deles? Como? X e Y são menos 1, são igual a menos 1. Tome x igual 1, y igual 1. Calma, para matar esse primeiro. Se eu pegar x1 aqui e y1, todos esses caras aqui vão embora. Porque todos são 1. E o que vai ficar vai ser isso. E eu espero que eu sei que é 1 mais 1 igual a 2. Certo? E para resolver o outro, eu posso pegar o y menos 1. Então, no lado esquerdo eu tenho o quê? 1 menos 1 elevado a n. E no lado direito eu tenho o quê? Exatamente isso. Por que eu tenho isso? Todos os x vão embora porque são 1's. E os y vão virar exatamente esse termo aqui, menos 1 elevado a n, porque vou ter y elevado a 0, é 1. O próximo vai ser y elevado a 1, mas meu y é menos 1. Menos 1 elevado a 1 vai ser menos 1, e por aí vai. Então toda essa coisa é igual a 0. Faz sentido? É 1 menos 1 elevado a n vai ser 0, ok? Bem, duas aplicações que talvez a gente não estava esperando sobre que podemos ganhar aqui facilmente. Beleza, vou apagar isso. Ok. Vou dar dois probleminhas para pensar recursivamente. Um é o problema dos... talvez em português é torre dos Hanoi.
que eu imagino que vocês já encontraram isso pelo menos em umas disciplinas de programação, faz sentido. A ideia é a seguinte, e quem definiu esse problema foi Lucas, que é o mesmo Lucas que a gente estudou os números originais dele. A ideia é que você tem um brinquedo, e acho que ele construiu isso como um brinquedo, inclusive, ele vendeu, eu acho, que tem 3 pilares, sei lá como falar isso. Alguém pode me ajudar aqui? Pilares, ok. Beleza. E a ideia é que tem uns discos que tem um furo neles e tem diâmetros diferentes e a configuração inicial é que você tem... ok, estou desenhando muito ruim, mas enfim. Vamos dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5 pilares, então não preciso tanta altura aqui. Ok? Bem, aqui vamos dizer, você tem o A, aqui tem o B e aqui tem uma coisa no meio. Assim o estado inicial do jogo, e as regras são as seguintes. O objetivo, na verdade, é chegar com toda essa coisa aqui botada na última coisa, só que as coisas que você pode fazer, é permitido fazer, é tirar só a primeira peça que tem aqui, então nesse caso eu preciso tirar ela, e eu posso botar em qualquer outro lugar que eu quero, só que ela não posso violar essa regra que cada coisa deve ser... não posso criar uma coisa como essas. Não posso botar um disco de diâmetro maior em cima de um disco de diâmetro menor. Quem já viu esse problema? Ok, tem vários. Ok, legal. E o objetivo é pegar todas essas aqui e botar lá. Agora você pode, nesse exemplo que são poucos, são, sei lá, 5, você pode pensar, ok, sei lá, vou pegar esse cara aqui, talvez vou botar aqui, então vamos brincar um pouquinho. Vou ter esse cara aqui e agora vou fazer aqui. Posso pegar esse cara, botar de volta lá, obviamente não vou ganhar nada. Posso botar aqui, não faz sentido, não vou ganhar nada. Se era assim, eu poderia botar de novo desde o início aqui. Agora posso pegar essa aqui e onde posso botar ela? Só no meio, não posso botar aqui porque eu vou ver lá. Pronto. Então essa coisa aqui pode chegar, por exemplo, aqui. E agora tenho... várias coisas que posso fazer. Posso pegar essa e voltar para cá, porque eu não vou violar a regra. Posso pegar essa e voltar lá, não faz sentido porque eu já estava nesse estado. Posso pegar essa e botar aqui, mas eu não posso, por exemplo, pegar ela e botar aqui. Faz sentido? Ok, espero que entendamos quais são as regras do jogo. A primeira coisa para observar é que não é óbvio que esse jogo tem resolução. Talvez não tenha como fazer isso. Okay? Para quem pensou isso já, para quem já viu uma coisa aqui, ele pode se virar muito esperto entre os outros e falar, vai ser muito fácil fazer, beleza. Ok, mas em geral não é nada óbvio que essa coisa tem resolução. Mas o que você pode se interessar, além do fato de ter ou não ter resolução, você pode modelar isso, abstraindo, obviamente, somos matemáticos, vamos falar, tem N caras aqui, não tem 5, certo? E a pergunta é se o problema geral das torres de Hanoi tem resolução se você tem N discos, certo? E qual seria uma maneira óbvia para tentar resolver isso? Como? Procurar um padrão. Certo, mas vamos supor que a gente tem assistido todas as aulas de FM1 até agora. Qual seria uma maneira padrão de tentar... Calma. Seria outro lado dessa mesma moeda. Recursão seria se eu quero falar... um segundo, talvez eu falei errado. Não quero saber como resolver isso. Quero demonstrar que para todo N tem como resolver isso. Então, se eu quero demonstrar isso, qual seria a palavra certa? Indução. Então, nesse caso, eu vou formar que meu alvo vai ser para todo N natural. O problema dos Hanoi de tamanho N é resolvível. Certo? Nesse caso, se eu conseguir demonstrar isso, eu vou ser pouco feliz, porque eu vou saber que pelo menos tem resolução e o Lucas não está me zoando, certo? Mas pode ser não tão satisfatório, porque talvez eu não vou querer saber apenas se tem ou não tem resolução, vou querer saber como resolver isso. Nesse caso, talvez vou precisar pensar em uma certa recursão para definir essa resolução. Mas o que eu vou deixar vocês pensar vamos voltar um pouco numa maneira para combinar um pouco a análise combinatória também. Quero contar quantos movimentos eu preciso fazer para resolver isso. E se eu conseguir demonstrar que você
pode resolver isso fazendo tantos, sei lá, n quadrado, sei lá quando vai ser, tantos movimentos no jogo, eu ganho também, porque eu sei que se eu demonstrar isso, eu sei então que tem resolução, e até mais, eu sei qual é a melhor resolução, o melhor jogador. Então eu sei que se alguém resolver, sei lá, vamos dizer que a gente descobriu que é n quadrado, não estou dizendo que é a resposta. Se alguém para o jogo 5 falou, ei, eu consegui com 30 movimentos, a gente vai saber, não, peraí, eu posso fazer melhor, porque o 5 quadrado é 25. E se alguém falar para mim, eu consegui com 25 movimentos, eu sei que ele tem uma resolução óptima, posso falar? Faz sentido? Sim, ok. Então, vou deixar vocês usar essas técnicas que a gente viu para responder na pergunta quais são o número de movimentos que eu necessito para resolver o problema de Hanoi. Cuidado, porque é muito fácil esquecer uma parte que você precisa se preocupar na tua recursão. Estou dando esse cuidado. Entendemos qual é o problema aqui? Então, o problema é para o Hanoi de tamanho N, qual é a melhor jogada? Quantos passos, na verdade, quantos passos necessita a melhor jogada? E a partir dessa recursão você vai descobrir exatamente também qual é a resolução e como resolver isso. Ok? Faz sentido esse problema? O outro problema é um problema histórico de Joséfos. O problema de Joséfos, quem já ouviu falar do problema de Joséfos? Só um? Ok. Bom, aqui tem menos. E aí esse problema é mortal, e é legal quando os problemas são mortais. A história, a lenda é que Joséfos está preso pelos inimigos dele. Estamos na volta de, sei lá, 100 anos antes de Cristo, por aí, que ele nasceu. O Joséfos é uma pessoa real, histórico, vamos dizer. E supostamente ele está capturado com um bocado dos iguais dele. E eles estão em uma caverna, sei lá o que é. E eles decidem que supostamente é melhor suicidar do que ser capturado pelo inimigo. Então eles sentam lá num ciclo. Um ciclo, né? Círculo ou ciclo? Círculo, ok. Em grego só temos uma palavra para essas coisas. Não entendo bem qual a necessidade de duas. N-1 vai ser aqui. N-2. Então, esses são o Joséfos e o amigo dele, e o que eles vão fazer é a ideia que, primeiramente, vão matar o 1, depois o 3, depois o 5. O problema original era por 3, mas a gente vai simplificar essa ideia para ficar mais legal. Então, o 1 vai morrer, depois o 3, depois o 5, blá, 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 blá. Um belo momento, quando você vai pagar, vamos dizer que tem 10, tá? Vamos dizer que tem 10 pessoas aqui, 10 a 9. Vocês vão precisar pensar sobre o problema para qualquer N. Obviamente vai depender se essa coisa é par ou ímpar, vocês vão precisar pensar um pouco nessa coisa, mas se eu começar assim, primeiramente todos os... O primeiro que vai morrer vai ser... Desculpa, eu estou no 1, então o primeiro vai morrer vai ser o 2, certo? Ok. Então, certo. Estamos aqui, então ele vai viver, morrer, blá, 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 blá. Então, no primeiro, depois de um ciclo aqui, morreram todos os pares, certo? Ok. E o próximo que vai morrer vai ser quem? Só para entender que a gente entendeu a regra do jogo. O 3, certo? Depois não vai ser o 5, vai ser o 7, e por aí vai. Ok. Só que a ideia é que o Joséfos não quer morrer. Não sei se ele supostamente é aquele que tinha a ideia de fazer tudo isso ou não, mas ele quer calcular a posição dele e um amigo dele, então a forma que eles vão ser os dois sobreviventes últimos, e ele quer decidir rápido onde que ele vai sentar para sobreviver. Ok? Faz sentido? E ele precisa calcular isso rápido porque como falamos em português, matter of life and death. Como? Problema de vida e morte? Problema? Ok. Beleza. É uma questão. Questão de vida e morte? Ok. Entendemos então o problema. E agora, então existe uma função, vamos chamar G de homenagem de Joséfos, onde para cada N, onde N são o tamanho desse ciclo, ele vai responder, vamos esquecer o amigo de Joséfos, tá? Vamos ver quem vai o último sobrevivente. Onde vai responder quem vai ser o último sobrevivente aqui. Então aqui, vamos contar um pouco isso para ver no caso dos 6, 7, 8, 9, 10. Então, então o 2 morreu, o 4 morreu, viveu,
morreu, viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu. 5. Resposta é que a cadeira certa para sentar, se você está em companhia de 10, é 5, tá? Beleza, vocês têm que pensar sem pressa de morte e pensar que Josefus resolveu isso com pressa de morte, só para nos impressionar mais. Ok, aqui, obviamente, a resposta vai ter algo recursivo e a ideia é conseguir resolver essa coisa. Bem, perguntas sobre qualquer um dos dois problemas que deixei aqui, né? Hanoi e Josefus. Ok, beleza. Paramos aqui agora essa parte e vamos voltar para começar o estudo de teoria dos números. Penso que nem preciso lembrar para vocês o que significa divisibilidade, porque a primeira noção que a gente vai ter é o que significa que A divide B. O que significa A divide B? Não existe K bobo, existe K onde? Inteiro. Se não falar isso, todo mundo vai dividir todo mundo. Existe K inteiro, tá o quê? K igual B, ok. E a mesma coisa, em outras palavras, é chamada B é múltiplo de A, tá? É a mesma coisa, ok. Beleza. Vamos viajar um pouquinho. Temos os números que a gente estudou bastante. A gente viu os numerais chamados nats e a gente apreciou que tem apenas dois construtores para esses números, chamado o 0, que já é um nat, e o S, que ele precisa de um natzinho, ele já vira um natzinho. Então, temos esses dois casos, vamos dizer, desnaturais. Se eu pensar com notação padrão, vou ter o 0 e o mais 1, que eu posso pensar o mais 1 como uma operação binária, que adiciona 1 em alguém. Ou, se eu definir o maisinho, eu posso pensar que o mais é uma operação binária e o 0 mais 1 é uma operação binária entre esse cara e esse. A gente discutiu sobre essas questões de low level e high level. A gente vai agora, a partir de agora, não vamos ver nada mais de sucessor, sei lá o quê. A gente vai usar tradicional essas coisas. Eu espero que entendamos no nosso coração o que está acontecendo por dentro, na nossa cabeça, na verdade. Ok. E faz sentido pegar um certo número, sei lá, 12, e ver o que significaria 12 se você quer quebrar o 12 mais e mais. Vocês vão entender o que eu quis dizer. Vou quebrar o 12. Minha operação aqui é adição. Quero ver de como que foi feito esse 12. Então, posso falar que ele é igual a mais 5 mais 7. Certo? E essa coisa aqui, agora, não estou satisfeito, porque nenhum desses caras é atômico, vamos dizer. Posso quebrar esses dois de novo. Então, uma outra maneira que seria, sei lá, 3 mais 2 mais 7. E essa coisa seria o quê? Eu não vou me preocupar com as parênteses. Eu usei só para enfatizar que eu substituí o 5 aqui, porque a gente já nos convenceu que o mais é o quê? Isso. Vou me preocupar um pouquinho com a ordem, porque eu quero ficar mais claro o que eu fiz aqui, tá? Mas não sou obrigado a me preocupar nem com a ordem, porque ela também é comutativa. Então, poderia fazer aqui 3 mais 2, ou 7, posso quebrar como? 6 mais 1, por exemplo, ok? Isso poderia ser 2 mais 1, e aqui seria 1 mais 1. Vou fazer vários passos aqui. O 3 vou quebrar em 3 mais 3, isso é igual a 1, isso vai 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2 mais 1, mais 1 mais 2, mais 1, e agora, finalmente, 1 mais 1, mais 1, mais 1. Parece o problema que a gente estava resolvendo lá. Mais 1, mais 1. Aí cansei, ok? E isso são 12 uns aqui somados. E agora, como vou quebrar mais? Certo, agora posso pensar que se o 12 foi uma coisa que eu quero quebrar para ver como que foi construído, agora eu achei qual foi meus tijolos aqui, são os uns. Esse tijolo não tem nada a ver com o tijolo que estou falando outras vezes. Esse vai ser meu tijolo aqui, no sentido da construção mesmo. Então, cada número eu posso perceber que foi construído. Isso concorda com minha opinião aqui, só que lá faltaria falar 0 mais 1, blá, 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 para concordar com o 0 sucessor, blá, blá. Se eu pensar que meu cimento é cimento ou cemento? I ou E? Ok? Se eu pensar então que meu cimento é
a adição, quero saber como que foi esse 12 construído mesmo. Beleza, você precisa de 12 tijolos. E quais tijolos vão ser esses? Esses tijolos é o único tijolo que você tem, você não precisa mais, você não pode quebrar mais. Não posso falar que eu vou quebrar o nessa maneira também. Alguém poderia falar, posso quebrar o assim. Só que se eu permitir isso, nunca vou terminar. Porque eu vou acabar quebrando esse de novo como 1 mais 0, mais 0. Isso vai ser 1 mais 0, mais 0, mais 0. Não faz sentido permitir como tijolo o 0 também. Certo? Vocês podem talvez pensar que o 0 foi o chão, que você vai podar todos esses tijolos, se quer concordar com a ideia de sucessor, mas aqui minha operação não é o sucessor, na maneira que eu estou dizendo aqui, meu tijolo é o número 1, e meu cimento não é o sucessor, é a adição, operação binária de adição. Faz sentido tudo que eu fiz aqui? Ok. Agora é interessante pensar o que acontece, como essa situação muda. E se você gostou da parte da análise combinatória, se você é daqueles doidos, você pode se perguntar em quantas maneiras diferentes você pode chegar nesse resultado, que são várias, certo? E qual é a estratégia melhor de fazer isso, se em cada passo você pode atacar cada dos termos aqui? Ok? E qual a melhor se você é obrigado a atacar apenas um deles? Em quanto tempo, quantos ataques você vai precisar até chegar. Mas isso não tem nada a ver com nosso interesse agora, felizmente. Eu quero ver o que acontece se meu tijolo não é o mais, mas é a multiplicação que eu quero dar. A gente vai dar mais atenção na multiplicação agora. Se eu pegar o 12 não é um exemplo bom, na verdade, quero um número um pouco maior. Vamos pegar o 120, certo? Em quantas maneiras eu posso quebrar o 120, mas agora meu cimento vai ser a multiplicação? Vai ser o quê? 3 vezes 40. Isso vai ser 3 vezes... 10 vezes 4. Posso fazer realmente 4 vezes 10, certo? Isso vai ser 3 vezes, vou quebrar o 4 aqui, vai ser 2 vezes 2. Eu vou deixar o 10 em paz. Posso quebrar o 3? Não. Poderia alguém falar, posso quebrar 1 vezes 3? Só que aqui vou voltar ao mesmo problema, porque se eu permitir, como tijolo, vamos dizer 1, vou ter uma infinidade de 1, nada vai ser atômico. Nem o próprio 1, o 1 vai ser 1 vezes 1. O 0 ia ser 0 mais 0. Então não faz sentido pensar o 1 como o meu tijolo aqui. Mas o 3 realmente parece que não posso quebrar. O 10 também, o 2 também. Esse aqui vai ser o quê? 3 vezes 2 vezes 2 vezes? 5 vezes 2, prefiro assim, ok? E agora cheguei em uma forma que eu não posso quebrar nada mais. Ok? Mas se eu fizer a mesma coisa de uma maneira diferente, vamos tentar uma maneira diferente. Seria, por exemplo, sei lá, 60 vezes 2, e isso ia ser 20 vezes 3, ou 3 vezes 20. 3 vezes 20 vezes 2, e isso ia ser 3 vezes 5 vezes 4 vezes 2, e isso ia ser... não. Isso ia ser... Opa, vamos lá. Isso ia ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, e isso ia ser 5 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 2. E alguém pode falar que eu cheguei na mesma resposta? Não exatamente. Mas aqui eu precisei 5 tijolos, aqui eu precisei 5 tijolos também. E o que é interessante perceber é que aqui meus tijolos acabam sendo o 2, o 3 e o 5. Aqui meus tijolos acabam sendo o 2, o 3 e o 5. E para formar esse número eu precisei 3 tijolos de 2. Eu vou escrever isso assim. Um tijolo de 3 e um tijolo de 5. E aqui precisei um tijolo de 5. 2 mais 3 tijolos de 2 e um tijolo de 3. E isso não é nada coincidência, vocês vão se convencer que... E a gente vai demonstrar isso formalmente, não é apenas, deu certo aqui, sempre vai dar certo, obviamente. Que para qualquer número que você vai pegar, você pode, quebrando assim com multiplicação, você vai
chegar uns tijolos, uns números atômicos, vamos dizer, certo? Que você não pode quebrar mais a partir desse cimento aqui. E o nome desses números, obviamente, são os primos. Que vocês já conhecem, espero desde, não quero falar quanto, mas espero que desde cedo. Que são, efetivamente, os números que não posso fatorizar mais, se eu não me permitir escrever coisas bobas tipo 1 vezes 3, certo? Ok? E espero que somos convencidos que para qualquer número que você vai chegar, mesmo que você vai seguir uns caminhos bem diferentes, você vai chegar efetivamente na mesma resolução se você se ignorar na ordem que você pegou os seus tijolos. Essa coisa é 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. E essa coisa é exatamente a mesma. Ok? Bem, espero que eu estou falando não é nada novo, talvez só apenas essa ideia de como quebrar um número usando duas maneiras diferentes. Então, a situação com multiplicação é bem mais interessante, porque é que já sei, apenas com esse exemplo, eu já sei que tem mais que um tijolo para formar números. E a questão é quantos tijolos diferentes, quantos tipos de tijolos preciso para essa coisa, porque não mais, eu já sei que o meu único tijolo que eu preciso é um. Cada número que você vai me dar, eu posso formar com adição, usando apenas tijolos tantos. E quantos tijolos vou precisar? Se você me dar um número n, vou precisar n tijolos desses. Só somar, certo? 1 mais 1 mais 1 n vezes. Aqui, para o número 120, eu precisei 5 tijolos. Esses aqui, 3 cópias dele, 1 e 1. Parece, mas precisamos demonstrar que não tem outro cara que vai chegar aqui conseguir uma outra fatorização, como a gente fala desse número. A gente vai precisar demonstrar esse teorema, é um dos principais teoremas para demonstrar. Mas uma pergunta muito, muito legal, que foi conhecida desde Euclides, e esse famoso teorema, um dos famosos teoremas de Euclides, porque tem vários. A pergunta é quantos tijolos diferentes eu preciso para formar qualquer número, para conseguir quebrar qualquer número, que vai ser o meu desafio para quebrar. Se a adição, só um tipo de tijolo serve. Se a multiplicação, preciso pelo menos 3, porque eu já achei um número que necessita esse 3, certo? Mas talvez esses 3 são suficientes para formar qualquer número. E brincando um pouco com vários números, vou descobrir que eles na verdade não são suficientes. Eu consigo formar uma infinidade de números com esses, obviamente, para qualquer n, m e k que eu vou botar aqui, se eu multiplicar isso vai ser um número formado com isso. Mas o fato é que consigo formar uma infinidade com 3 tijolos não significa que eu consigo formar todos os números. Cuidado com essas noções de infinidades, porque alguém poderia falar, os números são infinitos, com essa coisa consigo infinitos, então consigo todos. Com certeza não. Os números são infinitos, os pares são infinitos, mas tem ímpares também, por exemplo. Só uma curiosidade, essa ideia da multiplicação que parte o teorema fundamental da aritmética? O que eu falei aqui que a gente vai precisar demonstrar é chamado teorema fundamental de aritmética, que é uma coisa bastante forte, falando que cada número que você vai é quebrável em primos. E, além disso, ainda mais forte, a maneira que você pode quebrar é única se você esquecer a ordem, certo? É porque alguém pode falar que essa forma é diferente com essa, certo? Mas, identificando a ordem que você vai multiplicar, existe uma única maneira. Essa é uma coisa importantíssima que a gente vai demonstrar junto aqui. Certo, mas a descoberta grande de Euclides, que a gente não consegue ainda demonstrar isso, mas já na próxima aula a gente vai chegar, espero, no teorema de Euclides, é que, na verdade, uma quantidade finita de tijolos não é suficiente para tijolos no sentido inquebráveis, números primos, certo? Vamos começar a falar, vamos ficar um pouco mais adultos, vamos chamar eles de primos. O que Euclides descobriu é que a quantidade de primos é infinita. Para qualquer candidato que alguém vai falar, aqui são todos os primos que conheço, consigo formar todos os números, Euclides demonstrou como achar um certo número que vai necessitar, ia falar tijolos, primos fora do teu conjuntinho de primos, certo? Um dos teoremas mais lindos realmente geral em matemática é isso, e a gente vai descobrir isso daqui a umas aulas, talvez na próxima. Entendemos bem qual é a ideia de primos então, e espero que entendemos a pergunta e a resposta a pergunta pelo menos de Euclides, que se perguntou quantos tijolos precisa aqui, e a ideia do teorema fundamental, que é que na verdade cada número você pode quebrar numa forma única, esquecendo a ordem,
em primos, certo? Perguntas? Não tenho muita certeza de quão é estudada, pelo menos a teoria dos números elementar nas escolas. Eu sei que isso varia de país, qual é a escola, qual o matemático, se ele decidiu aparecer naquele ano para dar aulas, mas alguém pode falar para mim, mais ou menos, é considerado parte da ementa ver certas propriedades de primos? Ou não? Não, nada? Infinidade dos primos, nem a pau? Ok. Ok. Bem, não temos muito tempo para ver coisas muito legais, mas eu tinha deixado um certo homework para vocês. O que eu vou fazer, vou lembrar qual é esse homework, que até a próxima... Como? Não. Você é daqueles que gostaram das últimas aulas? Ok. Qual foi a probabilidade mesmo? Ah, certo. Ok, isso era para falar para mim no início dessa aula. Vamos deixar isso. Tá, ok, vamos perguntar sobre isso. Alguém fez esse programa? Ninguém quer... Só um? Qual linguagem? Ah, muito bem. Ia falar que eu ia voltar para te reprovar se não fosse a resposta. Ok, e você confirmou as respostas que eram corretas mesmo? Eu não sei o quanto eu acertei, mas... Você fez a Haskell em papel? Não. Ah, tá, ok. Por que você está olhando? Ok. Porque eu anotei a probabilidade que deu lá. Ok, então no Monty Hall você descobriu que realmente vale a pena trocar, certo? E nos head heads e nos head tails, foi o head tail heads e esses dois, qual é aquele que vai aparecer? O que aparece mais rápido é o HTT. O HTT? Pelo menos, não sei se... a média foi... Maior no HTH. Do jeito que eu fiz, pode estar errado. Eu acho que está errado, mas... se não me engano, a média desse é 8 e desse é 10. Tu achou números exatos? É oposto? Eu achei, não sei se eu anotei errado também. Talvez minha cabeça está bugada. Ok. Não tem muito para discutir neste momento sobre isso. Eu tinha esquecido completamente a probabilidade. É legal, até para uma prática para programar, é legal fazer esse testinho e confirmar que o que o professor falou no clicker foi errado, caso que o código de Haskell foi certo. Mas eu quero voltar num problema bem antigo que eu botei faz, sei lá, 2 semanas, que é relevante com as coisas que a gente está fazendo, que é de novo o teorema de Euclides, chamado lema da divisão, que está dizendo que se você tem quaisquer inteiros e você tem, vamos dizer que o b é maior de 0, qual é o lema da divisão? Alguém lembra? Existem... Eu vou usar Q, R, certo? Inteiros. Tais que? Q vezes A mais... Não. Q vezes B Não isso apenas. Cuidado, porque o lema da divisão de Euclides é extremamente legal, e se eu parar aqui é apenas legal. Preciso a parte para... R menor igual a quê? 0 menor ou igual de R menor de quem? De quê? B. Tá. Bem, alguém pensou nisso? É um dos teoremas que eu quero começar a ver e não temos tempo para ver esse bem hoje. Então, o que eu vou fazer? Ok, vou atribuir, hoje é a quarta, né? Eu vou atribuir vários homeworks para pensar, e todos precisam pensar pelo menos bastante nessas coisas, mesmo se a gente não conseguir resolver. Prometo que a maioria desses teoremas são difíceis para demonstrar e pensar, mas vocês precisam pensar nessas coisas primeiro antes de ver as demonstrações. Então vou aproveitar aqui para explicar bem quais são os teoremas que quero ver. Então o primeiro teorema é esse, que existem tais coisas, e ainda mais, bônus, existem únicos. Ou seja, se você achar que é R aqui e que é linha R, outro cara acharam que é linha R, linha que satisfaz essas coisas, só pode ser que é o que?
é igual a Q', e o R é igual a R'. Faz sentido o enunciado disso? Ou seja, o lema de divisão de Euclides é extremamente legal, porque ele não está falando apenas que existem algo que satisfaz isso, ele está dizendo que existem únicos que satisfazem tudo isso. Ok? O outro é mais legal, ou não, de jeito nenhum mais legal, mas é talvez mais difícil de explicar, porque envolve a ideia de conjunto fechado sobre uma operação. Quando a gente tem um certo conjunto de vários bichinhos aqui, eu tenho uma operação, que não me importa qual é, talvez uma coração, aqui nos meus bichinhos do meu conjunto. Então vamos começar. Tenho um conjunto S, e eu tenho uma operação binária, vamos dizer, no S. Isso significa o quê? Que eu posso formar bichinhos aqui, se eu pegar elementos do S, eu posso formar essa operação. Quero definir o que significa que o S é coração fechado. Preciso ler esse prefixo como se fosse uma decoração sobre a palavra fechado. Também chamado fechado. Agora, desculpa, não tenho certeza qual a preposição certa. Pelo, ou por, ou para. Pela, ou por, ou para. Não sei. Alguém sabe pela operação? Eu acho que é Pela? Sim, certo. Mas você acha pela? Pronto, o Mateus tem certeza que é pela, então. E vamos usar pela. Fechado pela coração. Mas o que vai nos importar agora, por exemplo, vou falar que tem um conjunto S que é fechado pela adição e pela subtraição, certo? Esse fechado ali, Closed. Certo? É fechado. Não fechadura, sei lá. O que significa isso? Significa, de onde chega essa palavra, de onde chega a palavra fechar? Essa ideia é que se você já está dentro no conjunto, pegando vários caras e aplicando essas operações que supostamente é fechado, não tem como sair, certo? Essa ideia é fechado. Um exemplo de um conjunto que não é fechado seria esse conjunto aqui. Por quê? O 1 e o 5, eu consigo sair desse conjunto. Espera aí, um segundo, porque eu não falei qual a operação. Eu estava pensando na adição. Essa coisa não é fechada, não é mais fechada. Por quê? Não é fechada pela operação, pela adição, desculpa. Porque se eu pegar esses caras aqui, eu consegui sair do meu conjunto. O 6 não faz parte. Qual é uma outra maneira de mostrar? Se não escolher o 1 e o 5, qual é um outro cara que eu poderia escolher para demonstrar que ele não é fechado? O 1 e o 1, sim, certo? Eu poderia falar, pega 1, ok? Pega 1 de novo, ok? 1 mais 1 é 2, ele não está dentro, não está fechado, acabou. Então, nem esse conjuntinho aqui é fechado pela multiplicação, a adição, mas ele é fechado pela multiplicação. Se você começar aqui dentro, não tem como sair por aqui. Se eu pegar esse conjuntinho aqui, ele é fechado pela adição. Qual a evidência disso? É o menos 1 e o 1 e o 0 que falta, ou é menos 1, menos 1, ou menos 2 que falta, ou é 1, ou 2 que falta, e por aí vai. Ok? Mas sobre multiplicação, pela multiplicação ele está fechado, porque não tem como sair. Se eu pegar 1, é 1, está dentro. Se eu pegar 1 menos 1, é menos 1, está dentro. Se eu pegar menos 1, vira 1, está dentro. Então não faz sentido nunca se perguntar se um conjunto é fechado ou não, nesse sentido fechado de operação, sem falar pela qual operação. Existe a ideia de conjunto fechado, uma ideia topológica que não tem nada a ver com aquelas coisas que a gente está fazendo aqui. Bem, então se você tem um conjunto, e esse conjunto é fechado pelas tanto adição quanto subtração, existem duas possibilidades. Ou esse é apenas o próprio conjunto zero, e posso verificar que isso realmente é fechado pela adição e a subtração, certo? Ou, e essa coisa interessante, existe inteiro, até posso falar positivo, mas vamos deixar assim, existe inteiro D no S, tal que o S é o conjunto de todos os múltiplos de D. Opa, não. Todos os...
eu revisei essa notação de conjuntos, espero que estamos entendendo o que eu estou escrevendo aqui. Eu estou dizendo que o próprio S é esse conjunto aqui. Posso até falar positivo aqui, não muda absolutamente nada, na verdade. Mas enfim, todos os múltiplos de D, então seria blá blá blá, menos 2D, menos D, 0, D, 2D. Então, se a partir da informação apenas que teu conjunto é fechado pelas essas duas, você pode concluir que com certeza existe um certo número tal que teu conjunto, na verdade, é apenas todos os múltiplos desse cara. Ok? Quero ver pouco mais, mas é tarde demais. Ok. Será legal pensar nessas coisas e eu vou lembrar para vocês que a gente já demonstrou uma coisa que talvez pareça nada a ver. Demonstramos que entre o 0 e o 1 não tem nenhum inteiro x. Não existe x inteiro aqui. Em outras palavras, posso saber que se o x é inteiro e o x é maior de 0, eu posso concluir o quê? Maior ou igual a 1, tá? Se meu x é inteiro, claro. Isso não seria verdade para racionais ou reais, ou sei lá o quê. Ok. E não chegamos na questão do plique que eu queria perguntar, então nem vou falar qual a questão. Vocês vão chutar uma BCD sobre fazer a... A e B. O A é verdade, o B é falso. Vamos ver quem vai acertar. Heitor, Mateus, Fabrício, Andreon, Heitor, Débora, Luís, Micaeli, Letícia, Lucas, Daverton, Jefferson, Jefferson de novo, Adalto, Ranieri, Erickson, Francel, tem mais? Arthur. Quase 50%. A maioria acertou. Bem. Até sexta-feira. Pensem bastante nesses teoremas, mesmo se são meio difíceis para demonstrar. Até sexta. Para ajudar muito na